Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Defensorarei. Eu sou José Ribeiro e hoje a gente vai dar continuidade aos repetitivos do STJ julgados em agosto e setembro de 2025, entrando dessa vez na disciplina de Direito Administrativo. Vamos lá, então? Pessoal, antes da gente adentrar efetivamente em direito administrativo, eu só gostaria de acrescentar aqui o tema 1178, que é de processo civil e foi veiculado pelo STJ depois que eu já tinha terminado a gravação do episódio anterior, no último dia do mês de setembro. Então, antes da gente entrar em direito administrativo mesmo, vamos dar uma passeada rapidinha aqui para esse último repetitivo, e eu prometo que dessa vez é o último repetitivo de processo civil. Então, vamos lá. As teses fixadas no tema repetitivo 1178 foram as seguintes. Primeiro, é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade de justiça requerida por pessoa natural. Segunda, verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica de pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, conforme o artigo 99, parágrafo 2º do CPC. Terceira e última tese, cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Então, aqui, como a gente pôde notar, a questão central desse tema era saber se o juiz ele poderia ali utilizar critérios objetivos como renda ou patrimônio para negar de imediato a gratuidade de justiça que foi pedido por uma pessoa natural. E aí, como vocês puderam intuir das teses fixadas no julgado, o STJ decidiu que não pode. O uso de critérios fixos ou tabelados para indeferir de plano o pedido de gratuidade de justiça viola a própria lógica do Instituto, segundo o STJ, porque a finalidade é justamente garantir o acesso à justiça previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Além disso, o STJ ele relembrou que o Código de Processo Civil, nos artigos 98 e 99, falam em insuficiência de recursos, só que não define valores ou parâmetros extremamente rígidos, o que significa, segundo o STJ, o legislador teria optado por um critério justamente subjetivo, porque aí vai depender da análise das circunstâncias concretas ali de cada caso. Então, o juiz ele deve sempre avaliar a situação econômica do requerente de forma individualizada. O STJ ressaltou ainda que a declaração de hipossuficiência que é feita pela pessoa natural, ela tem presunção relativa de veracidade, ou seja, em regra, basta a afirmação da parte que não tem condições de arcar com as custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento. Mas, se houver nos autos elementos que indiquem o contrário, como, por exemplo, informações sobre rendimentos elevados ou um patrimônio considerável ou até mesmo gastos que não sejam compatíveis com a alegação de hipossuficiência, o juiz ele não pode simplesmente negar o pedido. Antes disso, ele vai ter que intimar o requerente para comprovar sua situação, conforme determina o artigo 99, parágrafo 2º do CPC. E aí, a Corte Especial enfatizou que os critérios objetivos eles podem ser utilizados só de forma suplementar, ou seja, uma espécie de apoio ali na hora do magistrado decidir sobre o deferimento ou não da gratuidade. Só que nunca deve servir como fundamento exclusivo para o indeferimento.
Ou seja, o juiz ele pode, por exemplo, considerar o rendimento, a participação em programas sociais, o estado de saúde, o superendividamento, mas sempre dentro de uma análise global do caso, nunca de forma ali tabelada e taxativa. E outro ponto importante aqui do julgado foi justamente o reconhecimento de que a gratuidade não é um benefício absoluto. O juiz ele pode conceder ela de forma parcial ou proporcional, limitando a determinados atos processuais, reduzindo valores ou ainda permitindo o parcelamento de custas, conforme o artigo 98 do CPC. E aí, essa chamada granularidade do benefício é que permitiria compatibilizar o acesso à justiça com a responsabilidade no uso dos recursos aqui para o acesso à justiça. Então, retomando ali as 3 teses, a gente pode resumir da seguinte forma cada uma. A primeira, é vedado o uso de critério objetivo para o indeferimento imediato da gratuidade que foi requerida por pessoa natural. A segunda, se houver indícios que afastem a presunção de hipossuficiência, o juiz tem que intimar o requerente para comprovar a hipossuficiência, indicando de forma clara as razões. A terceira é que, após essa diligência, o magistrado ele pode até adotar parâmetros objetivos, mas apenas de forma suplementar, desde que eles não sirvam ali como único fundamento para que o benefício seja indeferido. Esse foi aqui o julgado de direito processual civil que estava ali pendente. Vamos entrar agora em direito administrativo. Pois bem, pessoal, o primeiro tema que a gente vai abordar aqui é o tema 1272 do STJ. A controvérsia que girou em torno da definição se o agente federal de execução penal faria jus ao adicional noturno durante os períodos de férias, licenças ou demais afastamentos previstos no artigo 102 da Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Pois bem, a tese firmada foi de que o adicional noturno não será devido ao servidor da então carreira de agente federal de execução penal nos períodos de afastamento, ainda que considerados como de efetivo exercício. E aqui o raciocínio que o STJ utilizou é que, nos termos do artigo 75 do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que é a Lei 8.112 de 1990, o adicional noturno ele tem natureza somente transitória e compensatória, de forma que ele vai ser devido só pelo trabalho que é executado entre às 22 horas de um dia e às 5 horas da manhã do dia seguinte, em razão justamente do desgaste físico e mental que é inerente a esse tipo de trabalho realizado no período. Então, o STJ concluiu que, por essa razão, o benefício ele não tem caráter permanente e nem vai se incorporar ali à remuneração do servidor. Ele destacou ainda que, cessada a prestação do serviço noturno, também vão cessar ali os efeitos que justificam essa compensação financeira, porque, conforme frisado, o servidor afastado ali das funções, ele não vai mais experimentar os prejuízos biológicos e sociais que o adicional visa justamente mitigar. Nesse ponto agora, atenção para um conceito importante. O STJ relembrou que a jurisprudência do tribunal é consolidada no sentido de que o adicional noturno ele possui, atenção, natureza jurídica propter laborem, ou seja, ele vai ser devido apenas enquanto houver efetiva execução de atividades no período noturno. Aqui, para fazer um gancho, vocês podem lembrar da natureza propter rem, né, que é aquela ambulatoriedade dos direitos reais, né, que seguem a coisa. Então, propter rem, o rem ali é a coisa,
Propter, eu não sei a tradução direta, mas eu imagino que deva ser seguir alguma coisa nesse sentido. Mas o ponto aqui que eu quero trazer é que, se propter rem é aquilo que segue a coisa, o propter laborem, laborem aí vem de labor, né? Então, façam essa associação de que esse adicional aí vai seguir justamente o efetivo exercício do labor. Então, em síntese, durante os afastamentos listados no artigo 102 da Lei 8.112 de 1990, mesmo que eles sejam ali considerados como tempo de efetivo exercício, o pagamento do adicional ele não vai se justificar conforme a tese firmada no STJ. Então, a gente pode resumir aqui que o adicional noturno ele não é devido ao servidor da carreira de agente federal de execução penal nos períodos de afastamento, mesmo que tais períodos sejam considerados como de efetivo exercício, justamente por conta da natureza propter laborem. Próximo tema, tema 1308. Nesse tema, a controvérsia que chegou ao STJ foi a seguinte: definisse a vedação de uma nova admissão de professor substituto temporário antes de decorridos 24 meses do término do contrato anterior, que está previsto no artigo 9º, inciso 3, da Lei 8745 de 1993, vai se aplicar também quando a nova contratação é realizada por instituição pública diversa daquela em que o servidor havia atuado anteriormente. E o STJ fixou a seguinte tese: a vedação de nova admissão de professor substituto temporário anteriormente contratado, antes de decorridos 24 meses do encerramento do contrato anterior, contida no artigo 9º, inciso 3 da Lei 8.745 de 93, não se aplica aos contratos realizados por instituições públicas distintas. E aqui o STJ relembrou que a contratação temporária constitui uma exceção ao princípio do concurso público. Então, é admitida apenas em hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme está previsto no artigo 37, inciso 9 da Constituição. Então já vai lá grifar para você saber que tem um repetitivo sobre isso. Nesse sentido, a Lei 8745 de 93, que foi a lei responsável justamente por regulamentar o inciso da Constituição Federal, prevê que o contratado temporariamente não poderá ser novamente admitido antes de decorridos 24 meses do encerramento do contrato anterior. Ou seja, terminou o contrato temporário, tem que esperar aí essa janela de 24 meses para ser contratado temporariamente novamente. E o STJ relembrou aqui um outro precedente vinculante, só que do STF, que é o tema de repercussão geral número 403, em que foi reconhecida a constitucionalidade dessa vedação, de forma que o STF entendeu ali que ela visa impedir a perenização de vínculos temporários, ou seja, alongamento permanente de vínculos que deveriam ser temporários dentro de uma mesma instituição, o que desvirtuaria ali o caráter transitório da contratação excepcional. E é aqui, justamente nesse ponto, que o STJ fez uma distinção relevante, porque o STJ ele observou que o precedente do STF tratou de uma recontratação pela mesma instituição de ensino, o que foi distinto aqui do caso que o STJ analisou, porque no recurso especial que foi julgado aqui na Corte Superior, o professor ele tinha sido contratado pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Depois, ele pretendeu exercer um novo contrato temporário, só que dessa vez junto ao Instituto Federal de Alagoas, que é o IFAL, que são, obviamente, instituições autônomas e juridicamente distintas. Então, para o STJ, a finalidade dessa chamada quarentena aí de 24 meses é impedir a continuidade indevida de vínculos
precários em um mesmo órgão, e não de proibir aí que o profissional ele possa atuar de forma temporária em outra instituição pública e com um contrato diverso. Então, sob essa ótica, o STJ falou que não há risco de burla à regra da transitoriedade nem violação à moralidade administrativa. Então, foi concluído aqui nesse julgamento que a vedação de nova admissão que está prevista no artigo 9º, inciso 3 da Lei 8745 de 93 não, repito, não se aplica quando a nova contratação é realizada por uma instituição pública distinta daquela do vínculo anterior. Então, aqui, resumindo tudo, a proibição da nova admissão de professor substituto temporário antes de decorridos 24 meses do encerramento do contrato anterior não vai incidir quando o novo vínculo ele é firmado com instituição pública diversa, por inexistir justamente o risco de perpetuação da contratação precária no mesmo órgão. Próximo tema, tema 1326. Nesse tema, o STJ quis definir a forma como deveria ser contado o prazo prescricional nas ações que buscam a cobrança da complementação de recursos da União ao Fundef ou ao Fundeb, que são referentes ao valor mínimo anual por aluno, que é o chamado VMAA. Só pela delimitação da controvérsia já dá para ver que é um pouco chatinho, né? Então vamos aqui recorrer ao dizer o direito, que explica para a gente mais ou menos o que significa o Fundef e o Fundeb. Segundo dizer o direito, o Fundef significa Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que vigorou aí de 1997 a 2006. E esse Fundef, com F de faca no final, foi substituído pelo Fundeb, com B de bola, que significa Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que está aí vigorando desde janeiro de 2007. Ainda segundo dizer o direito, em alguns estados o Fundef ele era complementado com verbas que eram repassadas da União. Em outros, não era precisa essa, ou melhor, não era preciso essa complementação, porque o artigo 6º da lei do Fundef, que é a lei 9424 de 96, que foi revogado depois em 2007 pela lei do Fundeb, que é a 11494, falava que a União complementará os recursos do fundo a que se refere o artigo 1º sempre que, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Agora vamos entender aqui o Fundeb com B de bola. Ele é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual. É um fundo por estado e Distrito Federal, sendo então um total de 27 fundos e que é formado aí quase que na totalidade por recursos que são provenientes dos impostos e de transferências dos estados, Distrito Federal e municípios. E os destinatários do Fundeb são justamente os estados, o DF e os municípios que oferecem atendimento na educação básica. E na distribuição desses recursos, segundo dizer o direito, são consideradas as matrículas nas escolas públicas e conveniadas apuradas no último censo escolar realizado pelo INEP. E consoante, eu já adiantei aqui, o Fundeb, ele entrou em vigor em janeiro de 2007 e ele terminaria em 2020. Ocorre que a Emenda Constitucional 108 de 2020 acrescentou o artigo 212-A, prevendo que o Fundeb passaria a ser permanente. Entendido aqui, mais ou menos, o que seriam esses fundos, vamos para a tese firmada. A tese firmada aqui
no tema 1326 foi a seguinte: o prazo prescricional da pretensão de cobrança de complementação de recursos relativos ao valor mínimo anual por aluno repassado ao Fundeb ou Fundef deve ser apurado mês a mês e não anualmente, por cuidar de hipótese de relação de trato sucessivo que se renova mensalmente, não havendo que se falar em prescrição do próprio fundo de direito, mas apenas das parcelas relativas ao quinquênio que precedeu a propositura da ação. E aqui, conforme as minhas pesquisas, o Conjur, ele afirma que essa conclusão é mais benéfica para a União, que é o ente responsável aí por complementar esses valores repassados aos fundos, e essa complementação ela é necessária quando o estado ou o município não alcança o valor mínimo anual por aluno, que é justamente esse VMAA que é definido nacionalmente. O objetivo, em síntese, é garantir um padrão mínimo da educação básica no país. Tudo bem, mas qual foi o raciocínio que o STJ utilizou para definir o prazo prescricional e a forma de apuração da prescrição? Bem, o STJ ele partiu do reconhecimento de que essas ações elas se submetem ao artigo 1º, adivinha de quê? Do decreto número 20.910 de 1932, que para quem já está ouvindo aqui o podcast, já é um decreto bem conhecido, famigerado decreto de 1932. Toda vez quando a gente fala de direito administrativo, prescrição, fazenda pública, né? Pois bem, esse decreto, o artigo 1º estabelece o prazo prescricional de 5 anos para demandas ajuizadas contra a fazenda pública. A questão central, então, era determinar se esse prazo ele deveria ser contado de uma forma, digamos, global, a partir de um único marco temporal anual, ou se deveria ser de maneira sucessiva mês a mês. O STJ, para resolver essa controvérsia, observou que, conforme a Lei 14.113 de 2020, que regulamentou o Fundeb, ela prevê que a complementação devida pela União, ela ocorre por meio de repasses que são mensais, o que caracterizaria uma relação de trato sucessivo. E aí, nessas hipóteses, o STJ relembrou que o direito ele vai se renovar a cada parcela, de forma então que a gente não vai ter aí uma prescrição do próprio fundo de direito, mas apenas das prestações que são vencidas há mais de 5 anos. Foi também reforçado pelo STJ o princípio da accionata, que preconiza que o prazo prescricional começa a correr somente quando ocorre a efetiva lesão ou ameaça de lesão ao direito. Então, aqui, portanto, na vertente objetiva da accionata, ou seja, quando o ente federado ele deixa de receber o repasse devido em determinado mês é que o prazo prescricional vai começar a correr. E o STJ relembrou que essa orientação da accionata já havia sido fixada na primeira sessão no tema 1150, reafirmando que o marco inicial dessa prescrição ela vai ocorrer no momento em que o crédito se torna exigível. Então, a conclusão aqui do STJ foi de que nas ações em que se busca aí essa complementação do VMAA, que é repassado ao Fundef ou Fundeb, a prescrição ela tem que ser apurada mês a mês em razão da natureza sucessiva da obrigação, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda. Próximo tema, tema 1346. A controvérsia aqui desse tema consistiu em definir se seria admissível o recurso especial que discute a transferência da responsabilidade pela manutenção do sistema de iluminação pública, que é registrado como ativo imobilizado em serviço das distribuidoras de energia elétrica para os municípios e Distrito Federal, com fundamento em resoluções da ANEEL
especialmente o artigo 218 da Resolução Normativa 414 de 2010, alterado pela Resolução 479 de 2012 e sucedido pela Resolução 959 de 2021. Em síntese, a tese firmada aqui nesse tema 1346 falou que não é admissível o recurso especial nesses casos. Para chegar a essa tese, o STJ ele destacou o artigo 105, inciso 3 da Constituição, que fala que o recurso especial somente vai ser cabível ali para impugnar decisões que contrariem tratado ou lei federal. Então, apenas a violação a atos normativos primários, que são aqueles formalmente editados pelo Poder Legislativo, que autorizaria a interposição de recurso especial. E o STJ relembrou aqui que essas resoluções das agências reguladoras, por mais que elas possam ali inovar de forma material no ordenamento jurídico, formalmente elas se enquadram como atos infralegais, porque eles derivam justamente do poder regulamentar e não possuem a natureza de lei em sentido formal. Então, essas controvérsias aí fundadas na interpretação das resoluções da ANEEL não vão se enquadrar na hipótese constitucional de cabimento do recurso especial. Além disso, o tribunal ele observou aqui que o artigo 4º, parágrafo 5º, inciso 5 da Lei 9.074 de 95, que foi incluído pela Lei 10.848 de 2004, só estabelece vedações genéricas às concessionárias e permissionárias do serviço público, não disciplinando ali de forma direta a execução do serviço de iluminação pública e nem a destinação dos ativos correspondentes. Então, o fundamento normativo da controvérsia aqui, repito, é infralegal, porque está localizado nas resoluções da ANEEL e não na norma de hierarquia legal mesmo. Então, em resumo, não é admissível o recurso especial que discute a transferência da responsabilidade pela manutenção do sistema de iluminação pública com base em atos normativos da ANEEL, porque se trata de controvérsia fundada em ato infralegal e não em lei federal. Próximo e último tema aqui desse episódio, e dessa vez é o último mesmo, pessoal, porque não tem como sair outro de setembro, porque a gente já está em outubro, enfim. O tema 1309 do STJ, ele teve como pano de fundo ali da controvérsia a definição se os sucessores de servidor público falecido antes da propositura de ação coletiva podem executar a sentença condenatória que reconhece diferenças remuneratórias devidas à categoria. E aqui esse eu acho que é o julgado mais importante aqui desse episódio, então deixei aqui para o final, só para beneficiar aquelas e aqueles que ficaram até o final. Vamos ver então o que decidiu o STJ. O STJ definiu a seguinte tese: os sucessores do servidor falecido antes da propositura da ação coletiva não são beneficiados pela decisão transitada em julgado que condena ao pagamento de diferenças, salvo se expressamente contemplados. O caso ele tratou basicamente de ações coletivas voltadas à tutela de direitos individuais homogêneos de servidores públicos que foram propostas por sindicatos ou associações e nos quais foram pleiteados ali o pagamento de valores decorrentes de diferenças salariais. Nesse julgado, o STJ ele falou que a questão que foi submetida a julgamento ali independia do tipo de ação coletiva, devendo então aqui a gente se atentar à titularidade do direito objeto da condenação. O STJ ele observou que o direito que é discutido em ações dessa natureza, ele pertence a pessoas naturais, que são os titulares de relações jurídicas com a administração pública. E ele trouxe aqui vários dispositivos do Código Civil. Vamos então ler aqui o artigo 1º e o artigo 6º. Artigo 1º.
Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 6º. A existência de pessoa natural termina com a morte. Então, pegando esses 2 artigos aí e amarrando eles, o STJ construiu o seguinte raciocínio: conforme o artigo 1º do Código Civil, a pessoa natural é sujeito de direitos e deveres, e o artigo 6º do mesmo código prevê que a morte ela vai extinguir a personalidade jurídica, encerrando a capacidade de titularizar direitos e obrigações. Portanto, falecimento anterior à propositura da ação vai romper o vínculo jurídico entre o servidor e a administração, de forma que não vai mais haver ali o sujeito apto a ser o beneficiário do título judicial formado naquela ação coletiva. O STJ também ressaltou que o vínculo associativo ou até mesmo o vínculo sindical, ele não se transmite aos sucessores. Para tanto, o STJ trouxe o artigo 56 do Código Civil, que dispõe que a condição de associado é intransmissível, seja por ato inter vivos quanto causa-mortes. Vamos ver aqui a íntegra do artigo 56. Ele fala o seguinte: artigo 56. A qualidade de associado é intransmissível se o estatuto não dispuser o contrário. Não bastasse isso, o STJ também trouxe o artigo 33, inciso 9 da Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que prevê que o falecimento ele vai extinguir o vínculo funcional do servidor com a administração pública. E aí, nas ações coletivas ordinárias que beneficiam apenas os associados, o rompimento do vínculo que ocorreu aí com o falecimento com a entidade representativa vai impedir o reconhecimento de qualquer vantagem aos herdeiros. Além disso, nas ações coletivas em que o legitimado ele atua como substituto processual, mesmo que seja voltado aí à defesa de toda a categoria, a morte anterior à propositura também vai romper aí o liame, essa ligação com a classe profissional, de forma então que os sucessores eles também não vão ser alcançados pelos efeitos da decisão. Então, a primeira sessão ela concluiu aí que os sucessores do servidor falecido antes do ajuizamento da ação coletiva não vão ser abrangidos pela coisa julgada, que reconhece diferenças remuneratórias, a não ser que haja previsão expressa no título judicial em sentido contrário. E com isso a gente terminou aqui os repetitivos de agosto e setembro de direito administrativo julgados pelo STJ. Abraços verdes e até a próxima.